E o título da mensagem é esse: Cristo vive. Glória a Deus por isso, não é verdade? Feche seus olhos se você puder, vamos orar. Senhor de toda a glória, Tu és um bom Pai, um Pai presente, é aquele que no meio da noite é a nossa esperança, é a nossa paz, é aquele que quando nos deitamos o Senhor traz, Deus Todo-Poderoso, a paz que excede o entendimento. Tu és um Deus vivo e presente em todos os dias de nossa vida. Estamos aqui, Jesus, para trazer o Senhor para a centralidade de tudo aquilo que somos, tudo aquilo que fazemos, porque a honra, o louvor, a adoração é o Teu santo nome. Louvado é o nome de Jesus. Nós dizemos, com Pai, a Tua presença, nós pedimos, Jesus, constrange o nosso coração e nos voltar para Ti, nos constrange, Jesus, na Tua presença, que possamos ter um coração sensível às Tuas coisas. Abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente, Pai, para Te perceber e Te escutar. Jesus, a Tua palavra, Pai, penetra onde nada penetra, a Tua palavra entra onde nada consegue entrar, vai além das emoções, vai além das palavras bonitas. A Tua palavra é alimento, é vida em nós. Então, Jesus, eu oro que a Tua palavra produza coisas que o homem não consegue produzir, que o homem não consegue fazer, mas que o sobrenatural de Deus consegue agir. Eu oro, Pai, a todo o coração que está aqui, a todo o coração que está nesta casa, esta noite, derrama da Tua presença, quebra o medo, quebra a tristeza, quebra a ansiedade, coloca a Tua presença nesses lugares, enche cada um de nós, Deus Todo-Poderoso, para que possamos Te adorar, pois o culto é Seu. Não estamos aqui para pedir, não estamos aqui, Pai, para receber, mas para entregar louvor e adoração ao Seu nome. Tu és o centro de tudo isso, eu repito, em nome de Jesus, amém. É tudo para Ele, né, meus irmãos? Para Ele, por Ele, aleluia. Como é bom experimentar e viver isso. E como eu disse, o título da mensagem de hoje é Cristo vive, e eu me alegro com isso, porque talvez quando a gente ouve essa mensagem, quando a gente ouve esse título, algumas coisas podem vir ao nosso coração da percepção do que isso significa. E quando eu falo Cristo vive, talvez para alguns aqui a primeira coisa que vem à mente é se lembrar de que Ele está vivo, então Ele continua fazendo o que Ele sempre fez. Ele continua sendo quem Ele é, e Ele não muda e não tem variação de mudança, nem sombra de mudança na tua presença. Então Ele é o mesmo que entrou na fornalha de fogo ardente com Sadraque, Mesaque e Abednego, e ali o que aconteceu? Foram livres, salvos. Ele é o mesmo que abriu o mar, Ele é o mesmo que quando Pedro estava com o seu coração quebrantado, com o seu coração destruído, com o seu coração abatido, por tê-lo negado, por ter andado com Jesus, por ter caminhado com Jesus, e por algum momento ter negado. Jesus é aquele que volta e fala: eu acredito em você, Pedro. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Ele enxerga em nós coisas que nós não enxergamos, meus irmãos. Ele é aquele pai que talvez você não teve, que te incentiva, que enxerga em você qualidades e coisas que talvez você nem mesmo consegue perceber. Ele é aquele que talvez, se você gosta de andar de bicicleta, gosta de praticar algum esporte, fala: vai filho, você consegue, vai, você vai dar certo, vai, eu estou aqui com você. Ele é aquele que nos incentiva e está conosco em toda situação. Quando nós falamos e declaramos que Cristo vive, Ele tem que estar presente em tudo na nossa vida, em todas as coisas. Quando nós falamos Cristo vive, alguma de nós pode ter a percepção daquele que é um Pai presente, que cuida de nós e não nos deixa faltar nada. Este é Jesus. Quando nós falamos Cristo vive, é isso que nós declaramos, falando que a morte não venceu, mas Ele está aqui. Aleluia. E às vezes nós somos enganados, não é verdade? Quando a gente fala a respeito de Ele estar vivo e Ele estar conosco e nos incentivando, talvez a gente de forma errônea. A gente acredita porque Deus deu uma direção e a gente caminha naquela direção que não teremos adversidades e nem desafios e dificuldades, quando não é uma verdade. Talvez quando Deus fala para você abrir uma empresa, às vezes ela vai falir, meu irmão. É engraçado falar sobre isso, né? É difícil entender sobre isso, mas é praticamente um mistério que nós não conseguimos entender, que vai além daquilo que nós temos e percebemos. Quando Cristo fala para a gente tomar uma direção, ela não é uma direção isenta de dor e nem de desafios, mas é uma direção de crescimento e maturidade. Por exemplo, Cristo falou, né? O nosso Deus Todo-Poderoso se revelou a Moisés, falou: eu sou, te chama e liberta o meu povo. E para onde foi que o povo foi liberto?
para o deserto. Então Deus dá um direcionamento, dá uma palavra, indica o que fazer, só que eles vão para um lugar que na cabeça e na perspectiva deles era pior de onde eles estavam. Tanto é que o povo começa a falar: tenho saudade das especiarias do Egito, tenho saudade, Moisés, por que nos tiraste do Egito para nos levar ao deserto? Só que o importante disso tudo, e é o que nos traz paz, é que ainda que estejamos num ambiente desafiador, impróprio para a vida, impróprio para crescimento, impróprio para aquilo que nós sonhamos, Ele cuida de nós. No deserto, quando havia necessidade, o que acontecia? Quando havia fome, caía-se o maná. Eles não tinham fome, eles não se preocupavam com comida, do céu descia o alimento. Quando eles tinham frio durante a noite do deserto, o que o Senhor mandava? Uma coluna de fogo. Ele colocava ali algo para protegê-los durante todo esse processo. Da mesma maneira, quando eles caminhavam de dia e tinha muito calor, o que o Senhor colocava sobre a vida deles? Uma nuvem para protegê-los. Ele também colocava sobre aqueles que eram os teus povos, os seus filhos, uma graça de qual as roupas não desgastavam e nem ficavam pequenos, mas cresciam com eles. Então, ainda que seja o sim de Deus, é um lugar de provisão, cuidado, não de falta, é um lugar onde Ele protegerá, mas não será isento de desafios. E quando nós falamos Cristo vive, nós declaramos, Ele continua agindo da mesma forma. Amém? Você dá um amém mais ou menos quando eu falo deserto, né? Ninguém quer. Eu também não quero não, mas Deus manda, não sei porquê. Talvez é porque a gente é muito maturo em algumas áreas e precisa crescer. Só que para mim, o principal de quando a gente fala Cristo vive, é a resposta de que nós damos em relação a essa frase, a essa... fugiu a palavra. É algo que como nós respondemos, como nós dizemos. Então quando a gente declara Cristo vive, a gente precisa perceber aonde Ele vive. Em que ambiente Ele vive, de que qual forma Ele vive, porque, meus irmãos, a gente pode ter aqui um encontro com Jesus, a gente pode ter aqui um impacto pela presença de Deus, e de forma coletiva ter um êxtase da sua presença, isso acontece. Talvez pelo ambiente que você está, pela atmosfera que você está, você sai da sua casa, frequenta aqui de domingo e sente uma presença, uma paz, você sente algo bom, e aí tudo aquilo que você recebe, tudo aquilo que você experimenta de Deus é o primeiro contato. Essa primeira análise, esse primeiro passo, essa primeira relação. E aonde quando nós falamos Cristo vive, é um lugar mais profundo, é um lugar aonde Ele vive em nós, é além do primeiro encontro. É quase que como aquela vez que o Senhor cura 10 leprosos, todos são curados, todos recebem, são impactados pela presença de Deus, voltam para os seus lugares, só que um apenas volta para Jesus para agradecer e louvar o seu nome. Esse quis ir além, esse quis dar o próximo passo, esse quis viver uma vida diferente daquilo que ele experimentou, esse falou, tem algo diferente nesse homem, é deixar de perceber apenas os milagres e entender a presença, é deixar apenas de viver as palavras que o domingo traz e começar a trazer Jesus para a sua rotina e para os seus dias. Cristo vive em mim. Ele é vida em mim, e não há vida fora de Cristo, não há vida fora de Jesus. É além daquele primeiro contato, porque quando nós conhecemos a Jesus, a gente percebe Ele dessa forma. Eu não sei se você se lembra quando você conheceu, ou como você conheceu Jesus. Talvez ainda que você foi criado dentro da igreja, ou os seus dias foram feitos ali num ambiente religioso, tanto católico ou evangélico, seja qual for. Mas uma hora faz Ele é mais do que isso. Ele é mais do que isso. Eu quando conheci Jesus foi uma transformação tão profunda, meu irmão. Eu não estou falando apenas de deixar hábitos, porque isso é fácil. Eu estou falando de uma transformação interna tão profunda que eu deixo de ser quem sou. Eu deixo de ter as minhas vontades. Eu deixo de ser o Bruno e se torno o Filho do Senhor, adotado através do sangue do Cordeiro de Jesus. Eu me torno quem Cristo é. Eu me pareço com Jesus. Eu ando como Jesus. Eu falo como Jesus. Eu sou aquilo que o Pai me chama para ser. Eu deixo de sonhar os meus sonhos. Eu deixo de viver as minhas coisas e vivo as coisas de Deus. E este lugar é um lugar perfeito para se estar, meus irmãos. Propício aos milagres acontecerem. O encontro com Jesus é aquele que a gente pode ter de impacto, mas a transformação vem pela vida em Cristo.
por ele se tornar parte de quem somos, se tornar parte daquilo que nós pensamos, daquilo que nós ansiamos. É o que a Bíblia diz a respeito de metanoia. Metanoia, meus irmãos, é algo que vai além de cumprir regras, além de, vou no culto. É algo que nos transforma de forma interna. Eu vivo, Jesus vive em mim. É uma reflexão que nós temos que ter essa noite, é uma reflexão que nós precisamos entender. E isso vem muito daquilo que o Senhor fala uma hora, que essa é uma frase que até aquele que não é cristão se lembra e sabe. Jesus certa feita, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aqui Jesus representa algo que não tem parâmetro, não tem condicionamento, não tem alternativa. É uma frase absoluta. Ou é ou não é. Jesus, quando ele declara que ele é a verdade, ele diz e nos mostra que não há verdade a não ser ele. Uma vida vivida sem Jesus é uma vida de mentira, meu irmão. É uma vida de Instagram, é uma vida de foto, é uma vida que a gente vive de aparência, é uma vida que a gente vive sem entender e perceber as coisas reais deste mundo. A vida fora de Cristo é mentira. Toda determinação, toda sensação espiritual, tudo aquilo que você vive que não vai através de Cristo é mentira. Uma vida do qual o seu objetivo e aquilo que você tem de ansiedade da sua vida é o dinheiro, é uma mentira. Relacionamentos sem Jesus são mentiras. E é algo que não tem alternativa. E da mesma forma, quando ele fala que ele é o caminho, e ele nos mostra sendo o caminho direto de ligação ao Pai, ele nos mostra que somente através de Jesus conseguimos nos conectar com Deus. Ele é o único caminho daquilo que nós podemos ter, é o único caminho que nós conseguimos acessar ao Pai. E da mesma forma, e é onde eu quero colocar o foco da nossa noite, ele é vida. Então, ou estamos mortos, ou estamos em Cristo. Só há dois tipos de pessoas nessa terra: os que estão mortos e os que estão em Jesus. Essa é a declaração brutal de Deus, que para alguns é impactante e transformadora. E a vida em Cristo e ter vida em Cristo é algo transformador em nós. E entender essa vida, entender esses processos, entender Jesus nisso, é compreender por que estamos aqui. Quando ele fala que ele é vida, ele responde algo que para nós, filosoficamente, é uma dúvida que todos temos: por que estou aqui? O que eu vivo? Qual é a razão de eu estar aqui? Qual é a razão dos meus dias? Qual é a razão de eu existir? Ele responde uma fome e uma sede que tem no nosso coração, da qual todos possuem. Você quer se sentir vivo? Viva Jesus. Eu não sei se você percebeu quando você estava crescendo, mas tem uma fome dentro de nós, uma sede, uma necessidade de algo que a gente não consegue preencher. E cada vez que a gente alcança alguns objetivos, a gente acha que é aquilo, e quando nós alcançamos, a gente fala: não é. Quando você talvez não tem dinheiro, você acha que a razão e a supressão da fome, da falta de identidade e daquilo que você se entende por gente é o dinheiro. Quando você conquista, se você conquista, você fala: não é isso, tem algo mais. Quando você pensa que é o sucesso profissional, quando você pensa que eu não sei se você foi como eu, que procurei em tudo que é lugar ter uma razão e uma identidade. Você começa a ir para um rolê, você começa a ir para algum ambiente que não é bom para você, e você de alguma forma tem uma razão naquilo, tem um prazer. Você usa droga, eu não estou dizendo que você usa, tá, meu irmão? Entenda por isso. Mas você experimenta coisas que saciam a sua carne, que por um momento silencia essa fome em nós. Só que ela volta. Ela sempre volta. Por tudo que você possa procurar, viver, fazer, experimentar, ela sempre vai voltar. Até que você encontre em Jesus a resposta disso. Até que você perceba que Ele é sim o pão da vida, e viva Jesus, e se alimente daquilo que Ele é, e se alimente daquilo que Ele faz, se alimente daquilo que Ele revela.
Então, ou a gente escolhe viver uma vida da qual perseguimos coisas que são levadas pelo vento, que são levadas pelo tempo, que são levadas pelo ladrão, ou percebemos aquilo que de fato é importante para nós e a razão daquilo que nós existimos e vivemos Jesus. Eu não sei se tem uma fome aí dentro de você, uma falta de percepção, um vazio, uma falta de identidade, de onde você deita a cabeça no travesseiro, vai dormir e fala: por que isso? O que é isso? Qual é a razão ainda de eu estar vivo? E ainda você pode ser cristão e ter esses pensamentos. É normal. Pensar e refletir dessa forma é da nossa natureza, é de nós, é daquilo que nós somos, é da nossa feitura, porque somos carne. Enquanto ainda tivermos carne e sangue em nós, a nossa mente lutará contra o Espírito para nos dar algumas respostas que só Jesus dá. Ele é vida. Aleluia. Aleluia. E quando Ele se torna a vida em nós, vai além daquilo que a gente percebe aqui. Os nossos sonhos, que antes eles originavam de uma necessidade, de uma vaidade em nós, as nossas vontades, os nossos quereres, começam a nascer e vir através de Jesus. Então não é que você deixa de ter a sua própria vontade ou seus próprios sonhos, mas ao invés deles passarem por vocês, agora eles passam por Cristo. Agora, ao invés de você querer ser alguém muito bem sucedido para seu próprio deleite, que é bom, e receba isso em nome de Jesus, mas vai além de você, passa por Jesus. E é mais ou menos isso que o texto que Paulo escreve a Gálatas, se você puder abrir comigo, Gálatas capítulo 2, verso 15 diz: nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será que Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Verso 20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. E o que Paulo fala num texto como esse, tão grande, e nos revela algumas coisas que é difícil de entender? Que normalmente o que a gente pega desse texto é o último verso dele ali, o verso 20, do qual a gente repete e fala: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Só que há um contexto disso que está sendo colocado, e eu quero falar com vocês a respeito disso essa noite. O texto começa no versículo 15 e 16 ali, Paulo trazendo algumas revelações que para aquele tempo eram polêmicas, para aquele tempo era algo surreal de se falar. Paulo ali estava quebrando paradigmas milenares, paradigmas que foram feitos, construídos durante até diante de Moisés, mais ou menos. Era algo muito antigo. Paulo revela a graça de Deus não só para o povo judeu, mas para os gentios. E ele coloca aqui até na minha Bíblia, entre aspas, pecadores. Quem que são os gentios? Todo aquele que não é judeu, eu e você. Então Paulo começa a falar para aqueles que estão ali, falando: há um evangelho que é para todos, há um evangelho que não é restrito apenas àqueles que são judeus, há um evangelho, Jesus veio, Ele quer trazer vida, não só para aqueles que são judeus, aqueles que têm chamado o povo de Deus, mas Ele traz o evangelho para toda criatura. Ele quer falar a todo o povo, a toda a carne, Ele quer falar com todo mundo. E o texto segue, quando ele fala isso, ele quebra já algo muito grande, e ele diz ali algo no versículo 16, que é transformador e impactante, que é a raiz da graça. Paulo revela a graça, e aquilo para quem era religioso, meus irmãos, difícil escutar. Paulo está falando que aquele que vive pela lei, morre pela lei, mas aquele que vive por Cristo é justificado em Cristo. O que isso quer dizer? Paulo está falando que a graça de Deus, a nossa salvação diante do Pai, não vem pelo cumprimento de mandamentos.
não vem pelo cumprimento de sim ou não, pode ou não pode, faço ou não faço, quero ou não quero. Ele começa a nos levar para um lugar diferente, para viver Cristo. Por isso que ele faz esse contexto todo, para no final nos revelar, viver em Cristo, não sou eu mais quem vivo. Ele começa a nos mostrar um ambiente de intimidade mais profundo daquilo que antes já tinha sido revelado, aonde era uma lista do que eu podia, uma lista daquilo que eu não podia, e ali eu vivia uma religiosidade, que é o maior inimigo da gente viver as coisas profundas em Deus, é quebrar alguns paradigmas. Paulo ali está falando, meus irmãos, há algo mais profundo do que viver de aparência, do que viver de hipocrisia. Paulo aqui está falando de algo que vai além de uma cultura, vai uma transformação interna profunda de quem nós somos, vai além de tudo aquilo que já tinha dito, tudo aquilo que já tinha colocado. Sabe o que Paulo fala? Não meça, não julgue, não ande segundo a aparência, não faça isso. Ele está dando um tapa na nossa cara que a gente julga e mede a espiritualidade do outro a respeito de como o outro age. Se ele entra na igreja todo feliz, levantando a mão e dando glória a Deus, ou se ele senta e fica quieto, aquele tem pecado, aquele não. Paulo aqui está falando a respeito de um lugar mais íntimo e profundo, aonde nós podemos ser quem nós somos de verdade, experimentar da presença de Deus e ser ali transformados. Paulo está falando além de jargões cristãos, além de palavras que nós somos conhecidos, varão, homem de Deus. Paulo está falando de intimidade, Paulo está falando de conhecer um Cristo real e presente em nossas vidas. Paulo está mostrando que não é a respeito da lei, é a respeito de Jesus, Ele é o cumprimento da lei. Paulo está falando para se quebrar toda essa religiosidade montada, toda essa religiosidade colocada nas igrejas do Velho Testamento, meus irmãos, de hoje e daqui muito tempo, até que o Senhor venha. Acontece, nós somos assim. Se você ler aquilo que nós normalmente falamos, em que está em Apocalipse, a visão que João teve, e ele fala assim: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e com ele cearei. Sabe para quem essa mensagem? Para a igreja. A igreja está de porta fechada, fazendo o seu culto, e Deus está do lado de fora, e Deus está falando: deixa eu entrar, me deixa entrar, deixa de ser só aparência, deixa de ter a vida quebrada lá fora, passar por essa porta e ter que colocar um sorriso no rosto para fingir que está feliz. Mostra o seu coração, tira a hipocrisia de você, tira essa mentira, viva Jesus. Está doendo? Mostra a sua dor, que Ele está aqui para poder cuidar. Está chorando? Mostra a sua fome, fala: Jesus, eu estou com fome, eu me sinto perdido, eu vou na igreja, eu vivo aqueles ambientes, mas quando eu volto, eu ainda quero viver coisas diferentes, eu preciso do sexo, eu preciso da droga, eu preciso viver isso, eu ainda sinto falta. Mostra a sua dor, para que Ele vive em nós e nos possa ser esse pão, possa ser essa presença, deixar de ser uma historinha, meus irmãos, deixar de ser só uma brincadeira que a gente faz aqui e se tornar vida em nós. É isso que Paulo está falando. Quebra a religiosidade, quebra essa mentira. Deixa de olhar, o mais espiritual é o irmão que está tocando aqui, o mais espiritual é o cara que grita glória a Deus, que pula. Se for para a gente chorar, a gente chora. Se for para ter medo, eu vou ter medo e vou chamar a presença de Deus, porque eu ainda tenho carne, eu preciso dEle. Louvado é o nome de Jesus, santo Deus, aleluia. Obrigado, Jesus, por querer intimidade comigo e não um robô. Obrigado, Jesus, por querer estar perto e presente comigo e não apenas um servo, porque o servo não sabe o que o seu dono faz. É isso que o Pai fala: mas eu te chamo de amigo, eu te chamo de filho, eu te adotei. É uma transformação da realidade daquilo que possuímos, onde não é um Deus que se vira apenas de domingo, mas se torna rotina, se torna parte do nosso dia a dia. Aleluia, aleluia. E você vê que no verso 18 ele começa a trazer algumas coisas a respeito da transformação que vai de fora para dentro. Se você ler o verso 18, ele diz assim: se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. O que quer dizer isso? Se a gente pega essa frase isolada, a gente não entende o que Paulo fala aqui. Só que se você vê pelo contexto daquilo que foi escrito, Paulo está falando um pouco a respeito de como Pedro estava agindo. Em Antioquia, Pedro estava de novo segregando. Ele estava novamente construindo muros onde Jesus já tinha derrubado. Ele estava reerguendo coisas que não eram para ser reerguidas. No original do grego, essa palavra destruir edificação, significa quebrar, significa desmontar. Pedro aqui queria novamente traçar uma linha: esse é santo, esse é pecador. Deus veio para esse aqui é condenação.
Quantos amigos de vocês já falaram isso para você? Cara, a igreja eu não consigo ir, eu me sinto mal. Parece que tudo que eu faço é errado, parece que tudo que eu faço não tem valor, parece que eu só erro. A gente se esquece que nós somos pecadores, meus irmãos. Nós nos esquecemos que se não for a graça e o amor de Deus sobre nós, nós não somos nada. E a gente quer ficar isso, a gente quer botar uma roupa, falar palavras e levantar a mão e falar: eu sou salvo e sou santo, e você que ele siga a sua vida. É o que Pedro estava querendo construir, edificar algo que o Senhor tinha inaugurado, quebrar aquilo que o Senhor tinha estabelecido. Ele rasgou o véu do Santo dos Santos de ponta a ponta para que houvesse intimidade, e eles queriam reconstruir mais uma vez. Quem nós estamos, o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, nas nossas casas, no nosso trabalho? Qual muro nós estamos levantando para impedir as pessoas de conhecer a Jesus? Ah não, você é homossexual, você não entra por essa porta. Não, imagina, você não pode sentar aqui. Não, de jeito nenhum, você é adúltero, você é mentiroso, no nosso meio você não anda, no nosso meio você não fica. Que evangelho a gente está vivendo? Que entrega, que mudança, cadê? O que a gente faz? Há muros que foram destruídos que não é para ser reerguido, meus irmãos. Algumas coisas na sua vida que foram quebradas realmente é para ficar quebrado mesmo. Algumas coisas que foram o fim, alguns ciclos que se fecharam, algumas coisas que para você julga como perda, algumas coisas que para você julga como falha, como erro, como próximo passo, próximo negócio, próxima amizade, próximo relacionamento, próximo, vamos, anda, não reconstrói. Tem coisas que realmente é para ficar dessa forma. Muda de profissão, faz alguma coisa, mas não reconstrói aquilo que é para ficar no chão. E aí o texto continua no verso 20, e é onde é o centro de tudo isso. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida agora que a vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa frase de Paulo, meu irmão, é o mais profundo de intimidade com Deus. É onde a gente deixa de brincar de ser crente e vira crente mesmo. É onde a gente deixa de ter as nossas vontades. Porque quando eu estava falando aqui, provavelmente o seu coração soou como eu estivesse pregando a hipergraça, e não é isso. Evangelho é renúncia, é abrir mão de quem você é morrer para você mesmo. Se você tem vontade, é matar essas vontades em Cristo, crucificá-las ali. É se tornar uma nova criatura, é mudar, é ser transformado, é dar liberdade para você viver o que você nunca antes viveu. É você entender que quando você abre mão, você vive o melhor tempo. É conceber na sua mente que quando você entrega, não é entregar algo para ficar sem nada, para perder. Quando você entrega, é para receber coisas maiores e melhores. É para viver aquilo que Cristo quer que você viva. Quando você vive esse evangelho de entrega, de falar: eu não sei escolher por mim, eu não sei escolher por mim, eu preciso de você, Jesus, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, eu não sei o que construir, eu preciso de você, vive em mim, Jesus, porque quando eu chego na minha casa, está tudo destruído, eu não sei como agir, eu preciso que essa casa seja a sua casa, Jesus, eu preciso que o meu lar seja o seu, porque eu não vivo mais, então entra na minha casa comigo, quando eu pisar lá, entra comigo, e Jesus, eu não sei como tratar o meu casamento, eu não sei como reagir, o meu casamento está por um fio, a gente está junto, eu não sei, é brigas, então Jesus, esteja vivo e mata a minha carne, sai Jesus, de dentro daquilo que eu estou te prendendo, e age, cura, salva, transforma, eu não sei o que fazer na minha faculdade, na minha vida, e fala: Jesus, eu mato as minhas vontades, e eu ouço a sua voz, me leva no mais profundo, mostra para onde eu vou, mostra para onde eu caminho, não seja eu andando no meio dos meus amigos, não seja eu andando no meio das minhas amizades,
amizades, da minha família, mas seja você. Manifesta o seu reino, mata a minha vontade, a sede, a fome que eu possuo, elas deixam de existir e se tornam completas em Cristo, e se vive a melhor vida. Quando entregamos, quando deixamos de ser quem somos, passamos a ser quem Jesus é em nós e planeja em nós. E eu não estou nos colocando num pé de igualdade com o Pai, não se engane nisso que eu estou falando. Eu estou dizendo que nós estamos satisfeitos e plenos em Cristo, naquilo que Ele tem em nós, e a fome, a sede, o desespero, o medo não tem lugar em nós. Viver Cristo é falar: eu não temo aquilo que eu tenho, eu não temo aquilo que vai acontecer, eu não anseio por nada, eu confio em Ti, Jesus, porque eu não vivo mais, eu creio que o Senhor cuida da minha vida. É ir para um lugar de fé, antes nunca visto, de caminhar com Cristo durante 3 anos, esperar Ele morrer, passar pela cruz e começar a entender o Evangelho. Você já passou pela cruz? Mas precisamos passar pela cruz em Jesus, meus irmãos. Porque Paulo fala: fui crucificado com Cristo e com Ele participei na ressurreição. Passar pela cruz com Jesus. O que significa isso? Mudar, não só andar com Ele, não só ficar olhando os milagres. Caraca, Jesus multiplicou os pães. Meu Deus, Ele transformou poucos recursos em grandes coisas. Cara, eu preciso de mais do que isso. É o que a Aline falou, uma entrega total, sobrenatural de quem somos. Quer parar de ter fome? Morra e viva Cristo. Quer parar de ter sede? Quer parar de ter medo? Quer parar de ter ansiedade? Quer parar de ter crises de pânico? Quer parar de viver a doença? Quer parar de ser a mulher do fluxo de sangue apenas? Viva Jesus, morra para você, viva Jesus, porque aí não é mais os seus sonhos, meu irmão, é os sonhos de Jesus. E o que é impossível para Jesus realizar, os sonhos mais loucos, mais grandes, e pode ser sim, sonhos de ser grandes empresários, grandes influenciadores, pode ser isso que Deus tem para você, mas passa por Jesus para alcançar muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina, porque é assim que Cristo faz em nós. Quando passa por Ele, se torna melhor. E às vezes o melhor também não é grande, é pequeno. Talvez o melhor é uma família feliz, meus irmãos. Talvez o melhor para você é viver da dependência aos pés do Senhor, é conhecer Jesus, intimidade, fluir no mais fundo. Sabe por que ainda você luta com algumas coisas? Que algumas coisas não morreram em você. Algumas coisas ainda têm vida. Tem uma frase que eu não sei se é, acho que é o Spurgeon que fala, não me lembro agora quem disse isso. Ele fala assim: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas o desgraçado sabia nadar. Há algo em nós, meus irmãos, que luta completa. Ele quer voltar. A prostituição quer voltar, a mentira quer voltar, a vida pelo dinheiro quer voltar, a vida sem propósito ela quer voltar, ela luta, ela dentro de você, ela rasga, a tua carne luta, milita contra o teu espírito todos os dias. Então mata e viva Cristo, morra para você e viva Cristo, mata todo dia. E se cair, lembre-se que você não vive pela lei, lembre-se que quando você vive Jesus, não é mais o que pode e o que não pode, mas uma imersão na presença de Deus, e entender que é mais do que isso, é mais do que mandamentos, é prazer na presença, é prazer em fazer a vontade do Pai, é prazer em ser santo, é prazer em se converter, é prazer, é coisas melhores. Então quando nós falamos morra, não é para que você deixe de ser quem você é, mas é passar a ter uma intimidade profunda em Deus através do seu Espírito, é se tornar um em Deus. Vai além de deixar, porque dá medo de abrir mão de algumas coisas, eu sei que dá. Cara, mas se eu abrir mão disso, se eu abrir mão daquilo, eu vou deixar de ser quem sou, eu vou deixar de... Meu irmão, talvez você vai continuar ainda nos mesmos rolês, só que você vai ser um evangelista arrebentando de Jesus lá. Quando o povo estiver louco, você vai falar: mano, há algo maior do que isso. É poder mudar ambientes, mudar lugares, é ir no inferno e resgatar almas, é transformador, é numa empresa que está quebrada. Talvez você trabalhe numa empresa familiar e está um caos, é você entrar e falar: Jesus, eu nada mais possuo, tudo é seu, essa empresa é sua, dá um jeito, arruma a casa, Pai, arruma a casa, arruma aqui dentro, é seu. Deixa eu tirar minha mão e você colocar a sua. Deixa eu deixar de pensar as coisas. Vive em mim, Jesus.
E aí você vai viver a sua melhor vida, meu irmão. O seu sonho passar por Jesus, as suas vontades, o seu querer, não há escolha melhor. Aleluia, Jesus. E hoje, de fato, não é uma mensagem para que a gente saia daqui, glória a Deus, sou vencedor. Sabe aquela, é bom, às vezes tem palavras assim também assim. Mas hoje eu acho que é uma reflexão de você olhar para você e ver cadê a fome? O que você está sentindo? O que você está percebendo dentro de você que ainda está vivo? O que não mudou ainda? E às vezes a gente fala, não tenho força. Deixa Ele ser a sua força. A vida com Jesus é a melhor que tem, meu irmão. É mais do que vir aqui e cantar. É mais do que depender de uma boa palavra, uma boa música para sentir a presença dEle. É se derramar na presença de Jesus, é perceber que Ele está na casa, enquanto todo mundo está trabalhando, quebrar o vaso, derramar os pés de Jesus e chorar. Perceber que Jesus está no ambiente, perceber que Jesus está nos lugares, perceber Jesus em meio à morte, assim como aquela família não conseguiu perceber. Marta e Maria tinham seu irmão Lázaro morto, elas desesperadas. Jesus, se tivesse vindo antes, ele não teria morrido. Jesus chorou, até que vai ao encontro de Lázaro, fala, tire a pedra, Lázaro, venha para fora. É perceber Jesus nos seus negócios, perceber Jesus na sua família. Chegou o tempo de viver aquilo que Jesus quer para você. Analisar, por mais profundo que você tenha ido, mas ir para um lugar ainda mais, andar mais, ir em um lugar ainda mais de paz. Perceba o Espírito de Deus falando com você, meu irmão. Seja real, quebra a religiosidade, fala com Deus agora. Seja real com Deus. Viver pela graça é ter coragem de falar com Jesus depois que você peca, depois que você cai. É não levantar um muro entre você e Deus. É um lugar de arrependimento que o Espírito Santo te leva para que você não volte a cometer mais e ser livre. Espírito Santo, fala com o teu povo, Pai. Leva-nos, Pai, para um ambiente da Tua presença verdadeiro, Jesus. Nos deixa perceber que o Senhor está aqui, porque o Senhor está. Todo coração que tem fome seja saciado pelo pão da vida agora, em nome de Jesus. Toda alma que tem sede está vazia. Deixa o Teu rio, Pai, rio de águas vivas fluir neste lugar. Pai, todo aquele que está enfermo possa ser curado pelo poder do Teu nome, porque o Senhor está vivo e continua operando milagres, Jesus. Que vida nós temos vivido, Pai. Somente Te conhecer ou viver o Senhor em nós. Morrer para quem somos, imperfeitos, falhos, pecadores, ser lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Poder entender que somos filhos de um Pai que nos ama e não estamos só em lugar nenhum, em momento nenhum, em fase nenhuma. Entender que quando morremos para nós, o Senhor reconstrói desejos do nosso coração que estavam quebrados e esquecidos, como o do casamento, como de uma família alegre, como de esperança para uma vida feliz, Pai. Assim como o Senhor encontrou Elias ansiando pela morte, o Senhor traz paz, mesmo aquele que anseia por um fim em toda a sua dor. Mesmo aquele que não consegue entender propósito, quando morre para si, percebe que o Senhor vive nele, tem a plenitude de todas as coisas. Quando podemos viver aquilo que Paulo nos revela, que não somos mais nós que vivemos, mas é o Senhor. Deixa de ser a respeito de servir, fazer coisas, e se torna relacionamento contigo, Jesus. Aí as coisas começam a fazer sentido.
Aí o vazio da nossa alma, o clamor, o choro do nosso ser encontra refúgio nos teus braços, Pai. Muda a nossa história, Pai. A nossa história é quebrada. A nossa história, Jesus, ela é necessitada e carente do Teu agir e Teu cuidado, Pai. Espírito de Deus, move entre nós. Leva os Teus filhos para um lugar da Tua presença profunda, Jesus. Onde o culto deixa de ser sobre nós, porque nós morremos, e se torna a respeito de Você. Porque o Senhor está vivo. E quando nos reunimos em adoração, nós louvamos o Teu santo nome. De verdade, Pai. Ainda quando o nosso coração está quebrado, onde enfrentamos os maiores desafios da nossa vida, a maior solidão, conseguimos Te adorar, Pai. Que, como eu disse, assim como Abacuque revelou, pode não dar fruto, pode estar vazio, pode estar no deserto, continuaremos Te adorando, porque não mais vivemos, mas o Senhor vive em nós, Pai. Leva-nos a uma maturidade de entender que o Teu Evangelho não é só a Tua presença dos primeiros passos, mas é a Tua presença em nós. É o Seu reino em nós, Jesus. E quando o velho homem, Pai, quando a nossa carne estiver louca para voltar, com medo dos dias que estamos vivendo, com medo da tristeza, com medo, Pai, da pobreza, com medo, Pai, da falta, nos deixa matá-lo mais uma vez, Jesus, e confiar em Ti plenamente, Pai. Jesus nos leva a um evangelho, Pai, de entrega, renúncia. O Teu Evangelho não é para nós, Pai. O Teu Evangelho é sobre Você. De Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, tudo é sobre Você. Todos os milagres revelam o Senhor. Todos os milagres do Senhor é o centro. Quando o homem é curado, é para a glória do Teu santo nome. Quando há um livramento, é para louvar o Seu nome, para testificar e testemunhar da Tua grandeza. Não é sobre nós, não é sobre aquilo que nós temos, aquilo que nós queremos, é sobre Você. Seja esse Jesus em nós. Leva a Tua igreja, que vai além daquilo, Pai, que cai da Tua mesa, mas vá a Tua presença aos Teus pés. Leva a Tua igreja, Jesus, a querer somente Te adorar e Te louvar, e entender, Pai, que quando nós encontramos essa presença, estamos saciados, e não temos mais fome, não temos mais sede, não temos mais medo. Vivemos e morremos, passamos pela cruz e ressuscitamos com o Senhor. Leva a Tua igreja a viver os melhores dias da Tua vida, pois essa é a Sua noiva, e o noivo cuida da Sua noiva. O noivo espera ansiosamente para o seu casamento e as bodas do Cordeiro. A noiva aguarda, se prepara, se cuida na expectativa da vinda do seu noivo. Então nos leva, Jesus, a nos preparar para o encontro da Tua presença, a nos preparar para nos deleitar na Tua graça, no Seu amor. Nos leva, Jesus, a entender que não há vida melhor a ser vivida a não ser a vida aos Teus pés. Leva-nos, Jesus, a intimidade contigo. Leva-nos, Pai, aos Teus pés. Derrama dessa presença em nós, quebrando o nosso coração. Leva-nos a Te adorar, Deus. Falta o Evangelho ser a Teu respeito e não nosso, Pai. É sobre Você, Jesus. A minha família é Sua, a minha casa é Sua, os meus sonhos são Seus, a minha vida é Sua. O Senhor vive em mim, eu estou vivo e vivo contigo. Então traz a Tua alegria ao coração quebrantado e vazio com fome. Derrama da Tua presença. Se você puder, feche seus olhos, que eu tenho um convite para gerar um ambiente de intimidade. Esse é um convite para viver Cristo, viver o Evangelho de Jesus, se relacionar com Deus e não com suas leis, os seus mandamentos, mas pela essência de quem Jesus é. Esse é um convite para que os seus dias passem a ser os dias de Jesus. Esse é o convite não por uma placa de igreja ou apenas uma comunhão e uma obrigação de estar aqui aos domingos, mas um relacionamento verdadeiro com Jesus. Esse é um convite que eu faço a você que nunca confessou com a sua boca
mas creu no seu coração, assim como é revelado em Romanos capítulo 9, verso 10, aquele que confessar com a sua boca e crer com o seu coração, será salvo, será justificado, e o seu sangue será sobre ele. Então eu te convido, se você nunca fez essa decisão, você não precisa vir aqui à frente, mas eu quero orar com você. Se há alguém entre nós, não se envergonhe, estão todos de olhos fechados, que queira aceitar Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, levanta sua mão comigo para eu orar com você. Levanta sua mão bem alto, sem ter vergonha, porque Ele está aqui e o Senhor está aqui. Louvado é o nome de Jesus, santo é este nome, louvado é o Senhor. E eu convido você que talvez, meus irmãos, vocês são intercessores, vocês são os pastores dessa casa, se aproximem dessas pessoas que levantaram a mão. E você que talvez viveu o Evangelho, mas o seu coração, por alguma razão, se distanciou, foi para longe, o seu coração se esfriou, eu te convido, meu irmão, a voltar para os braços do Pai, para deixar de ser um negócio de ser leis, obrigações, e se tornar relacionamento, para não ter vergonha, ainda que comeu lixo, ainda que comeu com os porcos, assim como o filho pródigo, de voltar a uma essência da presença de Deus. Eu te convido da mesma maneira a acenar com a sua mão, para que possamos orar juntos. Há alguém entre nós que queira renovar esse voto? Levante sua mão. Aleluia, aleluia. Eu te convido, meu irmão, coloca a mão no seu coração. Glória a Deus pelo seu nome, Pai. Tu és santo e poderoso, Tu és verdadeiro, Jesus. O Senhor está vivo. Eu como família, coloca a mão no seu coração e repete essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Aleluia. Escreve o meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados e me recebe na tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.